pessoal, vamos resolver aqui uma questão do tópico de funções vetoriais, que é o tópico 13, especificamente o subtópico 13.4. Bem, então aqui nos diz o seguinte: um projétil é disparado com a velocidade escalar inicial de 200 metros por segundo e ângulo de elevação de 60 graus. Determine o alcance do projétil, a altura máxima atingida e a velocidade escalar no impacto. Bom, em aula anteriores, a gente deduziu essas expressões aqui, que são as equações paramétricas para o lançamento de projéteis. São as equações paramétricas que a gente deduziu em outras aulas. Então aqui, minhas equações paramétricas para x é v0 cosseno de alfa t e y igual a v0 seno de alfa t menos a metade da gravidade vezes t ao quadrado. Basicamente vamos substituir esses valores. Então aqui temos a velocidade escalar inicial, que é o nosso v0, tá? A nossa inclinação, que é 60 graus, o alfa. E substituindo temos 200 cosseno no x, no caso, 200 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Daí 200 dividido por meio, vezes meio no caso, nos dá 100t. Então, essa é a nossa equação paramétrica para x, 100 vezes t. Para y temos 200, que é a velocidade escalar inicial, seno de 60, t, menos meio vezes 9,8t ao quadrado. Então, substituindo esses valores, temos 200, dividido por 2, na realidade 200 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, podemos dividir 200 aqui por 2, que vai nos dar 100 vezes raiz de 3 vezes t. 9,8 vamos dividir aqui por 2 do meio. Então, isso vai nos dar menos 4,9t ao quadrado. Com isso, temos nossas equações paramétricas para x e para y. 100t e 100 raiz quadrada de 3t menos 4,9t ao quadrado. Com essas equações paramétricas desse lançamento aqui, desse projétil, a gente consegue responder o problema. Então, para a gente calcular o alcance do projétil, fazemos y igual a zero. Fazendo y igual a zero, a gente fica aqui com a equação do segundo grau incompleto. 100 raiz quadrada de t, 100 raiz quadrada de 3 vezes t, menos 4,9t ao quadrado. Então, com isso, a gente pode, uma vez que é uma equação incompleta aqui do segundo grau, podemos colocar aqui o t em evidência e a gente já encontra dois valores para o parâmetro t. Então, para esse parâmetro aqui, a gente volta lá para a equação paramétrica de x, que é 100t. Então, a gente substitui aqui no x para a gente descobrir o alcance do projétil. Uma vez que para esse parâmetro, a gente vai ter uma altura igual a zero. Substituindo o meu parâmetro t aqui no 100 vezes, a gente vai encontrar um valor próximo de 3.535 metros, uma vez que a gente tem aqui uma raiz quadrada de 3. Para a altura máxima, a gente observa que temos um y aqui em função do t, Então, se a gente tem um y em função do t, ou seja, essa altura ela está dependendo desse parâmetro t, a gente pode observar o seguinte: como é um lançamento, como a gente tem uma equação aqui, uma função do segundo grau, y em função de t, a gente tem um determinado t, que nos dá a altura máxima. E esse t a gente sabe que é o
t do vértice, né? Ou similar seria lá envolvendo o x, seria o x do vértice. Para aqui, como a gente está usando o parâmetro t, como o y está em função do parâmetro t, seria o t do vértice. E o t do vértice, né, é aquele parâmetro que vai nos dar essa altura máxima, que é a mesma fórmula lá do x do vértice, ou seja, menos b sobre 2a. Tá aqui. Então, é só substituir, né? Menos b, a gente vai usar, obviamente, a equação do segundo grau de y em função do t, né? Essa daqui, tá? E menos b, no caso, né? O b é 100 raiz de 3 dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 4,9. Então, temos aqui o valor de b e aqui o valor de a, que é negativo. Bom, resolvendo essa continha aqui, nós temos o parâmetro que nos dá a altura máxima, que é 50 raiz de 3 dividido por 4,9. Bom, então, para a gente descobrir então a altura máxima, a gente pega esse parâmetro e volta lá para a equação, para a função no caso, e substitui, né? Aqui a gente tem nosso y igual a 100 raiz de 3t menos 4,9t. Então, no lugar de t, substitui pelo t do vértice. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 100 raiz de 3 vezes t, no nosso caso é o t do vértice, que é 50 raiz de 3 dividido por 4,9, tá? Menos 4,9 vezes t ao quadrado. 4,9 vezes t ao quadrado, que é o t do vértice, 50 raiz de 3 dividido por 4,9 elevado ao quadrado. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai aqui ter raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3, e 50 vezes 100, isso vai nos dar 5.000, dividido por 4,9. Menos 4,9 vezes 50 ao quadrado dá 2.500, raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 4,9 ao quadrado. Podemos dividir 4,9 com 4,9 ao quadrado, ou divisão de potências, né? Podemos eliminar aqui. Com isso a gente fica com 1.500, 3 vezes 5.000 vai nos dar 1.500. E 3 vezes 2.500 vai nos dar 7.500. Como a gente tem aqui 4,9 e aqui também 4,9 como denominador, a gente pode deixar o nosso denominador como sendo 4,9. E aí ficamos com a subtração de 1.500 menos 7.500. Perdão, aqui é 15.000. 15.000 menos 7.500. Bom, então 15.000 menos 7.500 nos dá 7.500. Com isso a gente tem aqui 7.500 dividido por 4,9. Isso nos dá também aproximadamente 1.531. Uma vez que a gente vai ter aqui umas casas decimais. Então, nesse caso aqui, é justamente a altura máxima alcançada. Ou seja, quando o nosso parâmetro for 50 raiz de 3 sobre 4,9, nós teremos uma altura máxima do projeto de aproximadamente 1.531 metros. E por último, a velocidade escalar no impacto. Bom, a gente sabe que o vetor posição do movimento, né, é dado por 100t, que é o nosso x, né, que seria o xi, né? Na realidade a gente poderia escrever assim, 100ti, como combinação linear dos vetores da base canônica, mais 100 raiz de 3t menos 4,9t ao quadrado j. Mas por praticidade vamos deixar assim, como na escrita de vetor. Então temos nosso vetor posição, o vetor que nos dá a posição do projétil, né? É 100t, que é o nosso xi, e 100 raiz de 3t menos 4,9t ao quadrado. E a gente sabe que a derivada do vetor posição é
o vetor velocidade, né? Que dá a direção, que vai nos dando a direção, né? Esse vetor, a derivada desse vetor aqui, que é o vetor velocidade, é que vai nos dando a direção do movimento. Então, esse é o vetor velocidade. Para a gente calcular a velocidade escalar é a magnitude do vetor, ou seja, nesse caso aqui, ele quer a velocidade escalar no impacto. Tá? O impacto, né, ele ocorre, como a gente já viu, para esse parâmetro aqui. Quando o nosso parâmetro t, né, ele é igual a 100 raiz de 3 sobre 4,9, a nossa altura é zero. Ou seja, nesse caso, a gente quer a velocidade escalar no impacto. Então, no impacto, a altura é zero e ela só ocorre para esse parâmetro aqui. Então, com isso, a gente pode, né, aplicar o módulo. Como a gente quer a velocidade escalar, a gente aplica o módulo aplicado a esse valor aqui do parâmetro t, que é o parâmetro onde ocorre o impacto, né? Que é justamente quando a altura é zero. Então, basta calcular o módulo desse vetor e aplicar esse valor de t lá dentro da expressão. Como a gente sabe, né, para calcular o módulo, a gente teria aqui no caso, módulo de v de t, nesse caso aqui seria a raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Bom, só que nesse caso a gente vai aplicar aqui o parâmetro t junto. Então vai ficar 100 ao quadrado, tá? Mais essa expressão aqui, né? Mais 100 raiz quadrada de 3 menos 9,8 vezes t. Então o t a gente já aplica logo, né? O valor do parâmetro. Tudo isso ao quadrado. Tá elevado a meio, que significa, né, a raiz quadrada. Eu optei, ao invés de colocar a raiz quadrada, eu preferi colocar nesse formato aqui, né? A radiciação na forma de potenciação com expoente fracionário. Então aqui a gente tem 100 ao quadrado vai nos dar 10.000. Aqui mais 100 raiz de 3 menos 9,8 vezes. Aqui a gente tem o seguinte. Como que aqui deu 200? Podemos aqui mostrar rapidinho. Pegar aqui 9,8 e dividir por 4,9. Com isso nos dá 2, tá bom? Então eu estou aqui pegando esse 2 e multiplicando aqui, ó, pelo 100. Então com isso aqui eu tenho 200, tá bom? Então é assim que esse resultado aparece. Então 9,8 vezes isso tudo que está aqui dentro do parênteses. 9,8 eu divido por 4,9, que vai dar 2, e 2 eu multiplico por 100. Então a gente tem 200 raiz de 3. Então aqui a gente tem, ó, 200 100 raiz de 3 menos 200 raiz de 3. 100 raiz de 3 menos 200 raiz de 3 vai dar menos 100 raiz de 3. E aí sim, como 100 menos 100 raiz de 3 está ao quadrado, negativo ao quadrado fica positivo. Já tenho mais aqui fora, né? Então a gente tem aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 3, e 100 ao quadrado, que no caso daria 10.000 vezes 3, 30.000. Somando aqui aos 10.000, nós temos 40.000. 40.000 que eu preferi escrever assim, 4 vezes 10 à quarta, aqui dentro. E aí eu saio do expoente fracionário e volto aqui para o símbolo de raiz. Ok? Bom, então a gente tem aqui 4 vezes 10 elevado à quarta. Então a gente tem aqui raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 10 à quarta vai ser 10 ao quadrado. Portanto, a gente tem aqui 2 vezes 100, que vai nos dar 200 metros por segundo.
Então essa é a nossa velocidade escalar no impacto, ou seja, o projeto atinge o solo, após o lançamento, o projeto atinge o solo com velocidade de 200 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição.